Bom dia, galerinha! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, já é quinta-feira, socorro! Quinta-feira, dia de aula de matemática, certo? E hoje a gente vai começar com um conteúdo novo. Olha que belezinha! Belezinha começar com conteúdo novo. O conteúdo novo daí é outra conversa. Esse é nosso quarto bimestre. Nós vamos trabalhar frações. Socorro, professora, o que é isso? Vocês já vão entender. Primeiro, né, vamos começar lá pela base e vamos entender o que é uma fração. Uma fração é um símbolo que nós usamos para representar uma parte fragmentada de um inteiro. Uma porção de um inteiro, algo que foi dividido, um objeto que foi dividido em várias partes. Para representar essas partes desse único objeto, nós usamos esse negócio chamado fração. Deu para entender? Mais ou menos. Mas vocês vão entender, né? Calma, a gente vai trabalhar com muita cautela, porque é um conteúdo que tem bastante informações, mas vocês vão pegando o jeito, tá? Até porque daqui pra frente vocês vão ver fração até o ensino médio de vocês, beleza? Aonde que eu vou usar esse negócio de fração, né? Frações são muito presentes no cotidiano, né, no nosso dia a dia, em receitas, né? Então, às vezes, vocês vão fazer um bolo com as mães, ou as mães vão fazer um bolo. Se elas forem pegar a receita, vai estar lá 3/4 de um copo de leite, né? Meia xícara de farinha, 1/3 de um copo de açúcar, entende? Aí é um exemplo bem claro de onde nós usamos essas frações no nosso dia a dia. Mas a gente vai aprender a ler, a gente vai aprender a interpretar, a gente vai ver onde usa, nós vamos ver receitas. Vocês vão sair daqui, ó, craques, não hoje, tá? Mas no decorrer aí do nosso bimestre, a gente vai ver várias situações em que nós podemos usar as frações para facilitar a nossa vida. Beleza, galerinha? Quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 72, que é a abertura, né, do nosso conteúdo, pra gente começar a entender como é que esse negócio funciona, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, né, as frações são partes de um todo, é uma parte fragmentada, uma parte dividida de algo maior. Toda vez que eu me refiro a frações, eu quero falar, a fração, né? Eu quero dizer que é um número menor que 1. Então, quando vocês veem uma fração, significa que esse número 1, tá? Esse objeto foi dividido e está sendo representado de uma forma menor, tá? Então, ele não chega a ser 1. Dá pra fazer fração com 1 inteiro? Dá, mas isso a gente vai ver lá na frente também, tá? Por enquanto, entendam que a fração é uma consequência de uma divisão. Entendido? Coloquem isso na cabecinha de vocês. A fração é uma consequência de uma divisão. As contas de divisões estão completamente ligadas às frações. Entendido? Então vamos começar aí. Ali na abertura da nossa apostila, nós temos uma situação, né, em que vocês terão que observar algumas frações. A mãe do Carlos falou para ele tomar ao menos a metade do copo de leite que ela havia servido para ele. E ele tomou. Na mesa, nós temos ali um bolo, parece ser de cenoura com cobertura de chocolate. E também temos alguns outros objetos, mas foquem no bolo e no copo de leite. Beleza? Aí depois ela falou bem assim: leve 2 pedaços de bolo para comer no lanche. Guardem aí. Então foi meio copo de leite e foi 2 pedaços de bolo. Para começar, na cena ao lado, Carlos e sua mãe estão tomando café da manhã. O que você costuma comer no café da manhã? Conte aos seus colegas, conte à professora, tá? Então pensem aí no que vocês costumam comer, tá? Número 2.
A mãe do Carlos pediu para que ele tomasse ao menos meio copo de leite. Indique qual dos copos abaixo tem leite até a metade. Metade significa que eu peguei um inteiro, eu peguei um copo e eu dividi ele em duas partes. É a mesma coisa que nós vimos lá nas medidas de capacidade, lembram? Então significa que eu peguei esse copo de leite que estava inteiro, dividi duas partes e o Carlos tomou meia. Então, qual daqueles copos ali está representado pela metade? Representa a quantidade de leite que o Carlos tomou. Pensem aí, hein? Número 3. Observe o bolo da cena e responda as questões. Em quantos pedaços iguais o bolo foi dividido? Contem lá. Se não dá para contar o bolo de cima, conta ali do ladinho. O bolo está dividido em 6 pedaços iguais, certo? Todo mundo concorda? Ok. Na letra B, quantos pedaços desse bolo a mãe do Carlos deu para ele levar de lanche para ele comer depois? 2 pedaços. Tem 2 pedaços ali no pacotinho, na lancheira para ele levar. Número 6. Número 6 não. Letra C. O Carlos levou mais da metade de bolo ou menos? Se eu tenho 6 pedaços do bolo, se o meu bolo está dividido em 6 partes, qual é a metade desse bolo? Eu tenho 6 pedaços. Para mim dividir ele na metade, seriam 3 pedaços. Ele levou 2. Ele levou mais ou ele levou menos da metade do bolo? Ele levou menos, né? Se ele tivesse levado mais, ele teria levado 4, 5 pedaços. Se ele tivesse levado 3, ele teria levado a metade. Ele levou 2, então ele levou menos da metade, ok? E na letra D, se o bolo estivesse dividido em 4 pedaços, cada pedaço seria maior ou menor do que os pedaços atuais do bolo? Olha a pegadinha aí, hein? Então pensem em um retângulo, né? Pensem lá, olhem lá para a porta de vocês. Se eu dividir a minha porta em 6 pedaços, eu vou ter um tamanho para cada pedaço, certo? Ok. Vamos pegar o caderno aqui. Me aguenta uma caneta, por favor. Eita, que caiu o negócio. Não dá nada. Eita, esquece que eles não vão conseguir enxergar. Pega uma canetinha aí. Muito obrigada. Aqui. Deixa eu fazer um triângulo, um retângulo rápido aqui. Dá pra ver? Então tá. Pensem que essa aqui é a porta da nossa casa, tá? Digamos que ela fosse ou o bolo, tá? É o bolo ou a porta. Ali ele tá dividido em 6 pedaços, certo? Então ele está cortado no meio. E tá dividido em 6 pedaços iguais, certo? Cada pedaço tem o mesmo tamanho. Tá perguntando se esse meu bolo estivesse dividido em apenas 4 pedaços. Vamos dividir esse bolo aqui em 4 pedaços. Os pedaços do bolo de 4 partes são maiores ou menores que os pedaços do bolo em 6 partes? Opa, chutaram o negócio aí, hein? Então pensem, ó, observem bem. Essa aqui é uma parte, é um pedaço do meu bolo se ele estivesse dividido em 4 partes. E essa daqui, esse aqui é um pedaço do meu bolo dividido em 6 partes. E daí? Ele estaria maior ou menor? Maior, né? Claramente. Se um objeto eu divido ele em pedaços em menor quantidade de pedaços, significa que eu terei pedaços maiores. Mas se eu tivesse, por exemplo, só, tá, gente? Dividido
esse meu pedaço de bolo em 8 partes, né? Esse aqui tá em 6 e esse aqui tá em 8. Observe, uma parte do bolo dividido em 8 e uma parte do bolo dividido em 6. Qual estaria maior? O de 6, né? Porque em maior quantidade dividida, o meu pedaço fica menor, tá? Mas ali no caso da letra C, nossa, fiz a maior bagunça aqui. Mas ali na letra C tá perguntando se o meu bolo estivesse dividido em 4 pedaços. Cada pedaço seria maior ou menor? O pedaço seria maior, tá? Claramente. Exercícios. Então vamos lá com muita calma nessa hora. Respire fundo. Cabecinha fresca. Eu vou até tirar a apostila daqui, pra vocês conseguirem prestar atenção em tudo. Então vamos lá. Na número 1, né, tá falando ali que o Felipe dividiu um retângulo em 2 partes e ele coloriu uma parte desse retângulo, tá? Então tá aqui, ó, o Felipe vai tá aqui em cima de mim. O Felipe desenhou um retângulo e o Felipe pintou uma parte desse retângulo e deixou outra parte desse retângulo branca. Como é que eu represento esse número através de uma fração, certo? Então, vamos pôr a fração aqui do outro lado. A parte total, né, o número total de partes divididas sempre vai embaixo. Então, quantos retângulos tem no Felipe? Tem 2. Então, embaixo da minha fração vai o número 2, ok? E daí, em cima, a gente coloca o número 1. Por que nós colocamos o número 1? Porque o Felipe pintou uma parte desse retângulo. Então, o número 1 representa a parte pintada e o número 2 representa o total de partes dessa figura, tá? Vamos voltar ali pro exemplo do bolo. O bolo está dividido em 6 pedaços, certo? E o Carlos levou 2 pedaços desse bolo para a escola. Como eu representaria esse bolo em frações? Se embaixo vai o meu número total de partes, que número que eu vou colocar embaixo da minha fração? O número 6, porque é o número total de pedaços que eu tenho. E em cima, eu quero que vocês coloquem a parte que o Carlos comeu. Quantos pedaços de bolo o Carlos levou para a escola? 2. Então, o número 2 vai para onde? Para cima. Então, a minha fração, nesse caso do bolo, ficaria 2/6. Beleza? Agora, vamos mudar a situação. Se eu pedisse para vocês representarem através de fração o número de partes que sobrou do bolo na casa do Carlos, o que a gente faria? Se tem 6 pedaços, o número 6 vai aonde? Vai embaixo. E em cima eu coloco o número que sobrou desse bolo, que é 6 menos 2 fica 4. Então, a fração que representa a quantidade de bolo que sobrou são os 4/6. Gente, essa leitura, né, como que eu falo quando é o 6, como que eu falo quando é o 5, como eu falo quando é 2 embaixo, a gente vai ver na próxima aula, tá? Vamos com calma. Então, voltando ali pro nosso exemplo do Felipe. Então, como que o Felipe representou esse retângulo dele? Ele representou com o número 1 em cima, que foi a parte que ele pintou, e o número 2 embaixo, que é a quantidade de partes que ele dividiu o retângulo dele. Então, eu falo que a fração que representa esse retângulo que o Felipe fez é de 1/2. Beleza? Mas não precisam se preocupar em como falar ainda. Isso a gente vai ver na próxima aula. Tenho mais um exemplo antes dos nossos exercícios.
Você pode pegar um paninho pra mim, não fazer bagunça e depois colocar minha apostila em cima? Por favor? Pode ser. Então, aqui. Eu trouxe uma maçã, tá? Essa minha maçã é um inteiro, certo? É uma maçã. É um objeto, é uma figura, enfim. E eu vou dividi-la. Deixa eu só tirar o negocinho aqui. Para nós observarmos algumas frações. Primeiro, eu dividi minha maçã ao meio, certo? Se eu falar para vocês agora, representem para mim essa maçã dividida em duas partes em forma de fração. O que vocês vão fazer para mim? Lembrando que a gente acabou de ver o exemplo do Felipe que dividiu um retângulo em duas partes. Então vamos lá. Se eu dividir a minha maçã em duas partes e eu comi uma, como que vocês vão representar isso daqui pra mim? É quase o mesmo caso do Felipe, mas o Felipe pintou o retângulo dele e eu comi uma parte da minha maçã. Como que a gente vai representar? Lembrando que embaixo sempre vai o total de partes e em cima, no caso, vai o número de partes que eu comi. Daí, o meio vai ficar o mesmo caso do Felipe. Tá. Agora, nas demais divisões da maçã, eu não vou dar resposta para vocês. Eu quero que vocês anotem no caderno de matemática e me mandem a foto, tá? Vou dividir minha maçã de novo. Escutamos um animal de novo. Então, vamos lá. Dividi minha maçã de novo e agora... Eita, que grudou. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Mas agora... Caiu a semente. Eu dividi a minha maçã em 4 pedaços, certo? Se eu dividir ela em 4 pedaços, vocês já sabem qual é o número que vai embaixo, ok? Se eu comer um pedaço dessa maçã, qual é a fração que representa o que eu comi? Eu tinha 4, eu comi um. Ok? Agora vamos pro outro. Ela continua dividida em 4 partes, tá? Continua dividida em 4 partes a minha maçã. Mas e se eu comer 2 pedaços dessa maçã? Então, se eu comer 2 partes da minha maçã, esqueçam a parte que ficou. Eu quero que vocês representem pra mim a parte que eu comi, tá? Então, a minha maçã estava dividida em 4 pedaços e eu comi 2 pedaços dela. Como que vai ficar a minha fração? Ok? Entenderam? Façam aí no caderno e me mandem a resposta. Vou cortar minha maçã. Eita! De novo. Aguenta aí. Quero ver como é que eu vou mostrar agora, né? Mas enfim, ó. Eu cortei a minha maçã, olha lá, em um... Pega mesmo? Então, põe aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, vamos lá. Eu dividi a minha maçã em 8 pedaços, tá? Em 8 partes iguais, né? Porque aqui não tá igual, mas é pra ser 8 partes iguais. Se eu comer... Tá, então agora vocês já sabem que a minha maçã tá dividida em 8 pedaços, certo? Lembrem lá do bolo que a gente dividiu em 6 e nós usamos embaixo o número 6.
O Felipe dividiu o retângulo dele em 2, embaixo ele usou o número 2. Foquem nisso, tá? Eu dividi minha maçã em 8 pedaços. Se eu comer 4 pedaços da minha maçã, tá? Como que vocês vão representar em forma de fração a parte que eu comi da minha maçã? Eu comi 4 pedaços. Anotem aí no caderno. E se eu comer 6 pedaços? Como que vocês vão representar em forma de fração a parte que eu comi da minha maçã? Tudo certo? Tudo ok? E se eu comer apenas um pedaço da minha maçã dividido em 8 partes? Qual é a fração que representa a parte que eu comi da minha maçã? Ok? Anotaram tudo? Quero só ver quem é que acertou. Prof, você falou muito rápido, não consegui prestar atenção. Pausa o vídeo, faz a fração, anota no caderno depois, dá play e vai pro próximo. Belezinha? Quero só ver quem é que vai conseguir, hein? Você pode retirar as maçãs daqui, por favor? Guarda pra gente dar pro log. Meu Deus. Deixa eu limpar aqui pra não... Muito obrigada. E aí, galera, conseguiram entender? Deu pra dar uma clareada nas ideias do que é a fração e como que eu interpreto, né? Então lá, primeiros exercícios a gente vai fazendo junto, a prof vai explicando o porquê, e ali da página 75, vocês vão sozinhos, tá? Então vamos lá. Agora é a sua vez. Tá rápido, moço, tá com pressa? Complete as informações de acordo com a figura. Então, na letra A, esse retângulo foi dividido em... Quantas partes está dividido o retângulo? 4. Então, esse retângulo foi dividido em 4 partes iguais e uma parte foi colorida de amarelo. Tá ali o retângulo do ladinho, do jeitinho que tá falando ali na nossa frase. A região colorida, a região pintada, corresponde a 1/4 do retângulo. Então, o 1, que é a minha parte colorida, vai para cima, e o 4, que é a minha quantidade de números que a minha figura está dividida, foi para baixo, tá? Dica aí para a atividade da maçã. Ok? Letra B. Esse círculo foi dividido em partes iguais e foram coloridas de verde. A região colorida representa 2/3 do círculo. Então, o 3, que é o número completo, o número total de divisões, vai para baixo. E o 2, que é o número total de partes coloridas, vai pra cima, tá? Acho que vocês já conseguiram entender, né? Então, da C pra frente ali, vocês vão sozinhos, tá? Gente, então nós temos ali a página 74 e 75 para fazer algumas atividades. E temos também a atividade da maçã, que eu também quero que vocês façam lá no caderno e me mandem, tá? Algumas coisinhas. Cada número, né, ele sendo em cima, ele sendo embaixo, ele tem uma lógica, ele tem um motivo para estar em cima, ele tem um motivo para estar embaixo. E nós também temos a forma correta de ler essa fração, né? Tanto que vocês viram ali entre parênteses, 1/4, 2/3, 5/6, mas isso a gente vai começar a ver na nossa próxima aula. Hoje eu quero que vocês entendam qual é o conceito da fração, tá? Que é a divisão de um todo, é a representação de uma figura dividida em partes iguais. Ok? Entendido até aí? Então, se vocês derem uma olhadinha nas páginas da frente, na próxima aula a gente vai ver a leitura desses números,
né? Como que a gente fala quando é o 6 que tá embaixo? Como a gente fala quando é o 12 que tá embaixo, tá? Mas isso a gente vai ver tudo certinho, tudo bonitinho, e vocês vão sair, ó, craques em frações, tá bom? Turminha, se vocês tiverem dúvida, chame a prof ajuda vocês, sem problema nenhum, tá bom? Tentem fazer as atividades, prestem atenção no vídeo, aqui no exemplo do Felipe com o retângulo, nos exemplos da maçã, tá? Até aqui tá tudo bem tranquilo, tudo bem fácil, beleza? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, chamem que a prof vai ajudando vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula. Ah! Quase esqueci. Lembrando que amanhã, sexta-feira, às 4 horas da tarde, a gente tem o nosso café, o nosso piquenique que vai fazer cada um na sua casa. A gente vai participar desse momento todo mundo junto, tá? Então vai ser na nossa chamada do Zoom. Amanhã, então, 4 horas da tarde que vai ser o nosso Zoom. A gente não vai ter Zoom na parte da manhã, tá? Hoje também não, hoje também só vai ser na parte da tarde. E o que vocês precisam fazer? Arrumar um espaço, né, que vocês vão tomar café. Pode chamar a família pra participar, não tem problema. A gente vai fazer algumas brincadeiras, vai dançar umas musiquinhas, vai fazer um momento bem legal. E vai participar aí desse momento de café, esse piquenique, todo mundo junto pra gente matar um pouquinho da saudade, tá bom? Então eu espero vocês. Qualquer dúvida que tiver também avisa a prof, que a prof vai explicando como que funciona. Belezinha? Agora sim, um beijão e até amanhã.